Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de março. Estamos iniciando mais uma edição do Panorama. Você vai conferir agora os destaques desta edição. No Giro de Notícias, clientes de instituições bancárias já podem acessar serviços digitais do governo com a mesma senha do banco. MEC, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, realizam chamada para projetos de universidades federais. Prefeitura de Caratinga realiza entrega de alevinos do programa Mais Peixes. Veja também, Minas Gerais registra caso de Covid-19 em animal. No quadro Pense Direito, vamos ver as particularidades da perturbação de sossego e da perturbação de tranquilidade. E ainda, desafios no novo ensino médio. Escolas devem dialogar mais com a realidade dos jovens. Você vai ver essas e outras notícias agora no Panorama. Clientes de instituições bancárias já podem acessar serviços digitais do governo federal, como o Meu INSS e a carteira de trabalho digital com a mesma senha do banco. Sem dúvida alguma, importante iniciativa, tanto do governo quanto do Sicob, para facilitar a vida da nossa sociedade e trazer ainda mais cidadania. O gov.br já é um dos maiores portais de governo do mundo. Nele estão disponíveis informações de todos os ministérios de mais de 4.000 serviços públicos. Nosso objetivo é colocar o governo na palma da mão de todos os brasileiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Ministério da Educação e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial lançaram a chamada pública para credenciar grupos de pesquisa em universidades federais. O investimento é de 12 milhões de reais. Conhecimento teórico, ele possa se transformar em algo prático, é a ciência aplicada de maneira a impactar a sociedade. Com esse chamamento, a nossa expectativa é que 30% das nossas universidades federais tenham essas unidades atuando com projetos de pesquisa voltados para o setor produtivo, para as empresas brasileiras. São áreas estratégicas para o país, áreas onde a Embrapa ainda não tem foco, então a gente precisa complementar, melhorar, onde o Brasil tem grande potencial, como por exemplo o setor da agroindústria, o setor mineral, a bioeconomia, pensando na região norte. A equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios realizou a segunda entrega de alevinos do ano de 2021 do programa Mais Peixes. O projeto tem como proposta fomentar a cadeia produtiva da piscicultura, além de proporcionar a segurança alimentar da agricultura familiar. Na ocasião, 50 produtores de diversos distritos de Caratinga foram contemplados. As entregas serão realizadas a cada 15 dias. O Casu Hospital Irmã Denise comunicou à alta hospitalar de mais 3 pacientes que haviam testado positivo para a infecção pelo novo coronavírus. Eles passaram por tratamento na unidade hospitalar e, com evolução satisfatória no quadro clínico, venceram a luta contra a Covid-19. São eles: Maria de Oliveira, de 84 anos, moradora de Caratinga, Maria da Penha Dias, de 71 anos, de Ipanema, e Adão de Souza, de 80 anos, também residente em Caratinga. Parabéns para eles e a toda a equipe do Casu. Um caso de Covid-19 em animal foi registrado em Belo Horizonte. Um cachorro da raça Boxer foi diagnosticado com coronavírus. A informação foi divulgada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Confira mais detalhes na reportagem. De acordo com o FMZ, esta é a primeira confirmação do vírus em animais na capital mineira. O cachorro convive com pessoas que foram infectadas pela doença e o caso foi informado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Organização Mundial de Saúde Animal. Especialistas alertam que são necessários os devidos cuidados para evitar esse tipo de situação com os animais. O tipo de cuidado que deve ser tomado com os pets é de lavar as patinhas ao sair na rua para caminhar, lavar as patinhas com água e sabão, enxugar muito bem para evitar também problemas posteriores como dermatites bacterianas e fúngicas. A gente tem às vezes outro problema após deixar essa patinha úmida, que as bactérias às vezes elas precisam de um ambiente úmido e com calor. E nas almofadinhas dos pets a gente geralmente tem bastante desse material para eles se desenvolverem. Outro fato importante é não utilizar nenhum tipo de álcool em gel ou detergente nas patinhas dos pets.
elas podem causar queimaduras, podem causar alergia, em alguns casos até queimaduras severas. Então eu não indico que seja utilizado nenhum tipo de produto à base de álcool ou desinfetantes fortes em patinhas, porque isso pode causar um problema bem maior. Os laudos do cão estão sendo acompanhados pelo Laboratório de Epidemiologia e Controle de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade. Ainda segundo a UFMG, o animal faz parte de uma pesquisa nacional de monitoramento do vírus em animais domésticos que tem convívio com seres humanos. Cientistas da China resolveram estudar isso um pouco mais. Eles introduziram amostras do novo coronavírus na narina de 7 gatos domésticos e observaram que após alguns dias foi possível sim detectar o material genético do vírus em alguns órgãos dos gatos. Esses achados sugerem que o novo coronavírus é capaz de infectar algumas células do corpo dos gatos. Além disso, anticorpos contra o novo coronavírus também foram encontrados nesses gatos, indicando que os próprios gatos são capazes de gerar uma resposta inflamatória contra esse vírus. Depois disso, os cientistas investigaram se os gatos são capazes de transmitir o vírus para outros gatos. Para isso, 3 gatos foram infectados com o novo coronavírus e foram colocados em gaiolas ao lado de outros 3 gatos não infectados. E, surpreendentemente, os pesquisadores detectaram o material genético do novo coronavírus em um dos gatos que não estavam infectados no início do estudo, sugerindo que esse gato contraiu o vírus a partir de gotículas expelidas pelos gatos infectados. Apesar desses resultados, o estudo apresenta algumas limitações e é por isso que a gente deve analisar com cautela. Não é pra gente sair falando que gato transmite coronavírus para outros seres humanos não, galera. Além do cão, mais 10 animais foram identificados com a doença no Brasil. São eles: um cão e um gato em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um gato em Cuiabá, no Mato Grosso, 4 cães e um gato em Curitiba, no Paraná, e 2 gatos na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Você já ouviu falar em perturbação de sossego e perturbação de tranquilidade? Vamos ver quais são as particularidades dessas infrações penais agora no quadro Pense Direito. Acompanhe. Em relação às infrações penais de perturbação de sossego e também de perturbação da tranquilidade, é importante destacar que são infrações penais diversas, previstas numa mesma lei, que é a Lei de Contravenções Penais, que traz lá no seu artigo 42 e no seu artigo 65 tais infrações penais. Inicialmente, em relação à perturbação do trabalho ou sossego alheios, que está prevista no artigo 42, diz a lei o seguinte: perturbar alguém, o trabalho ou sossego alheios, com gritaria ou algazarra, exercendo a profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, ou também provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. Então, essa infração penal é para aquela pessoa que, de uma das formas que eu descrevi aí, que estão previstas na lei, de uma dessas 4 formas aí, acaba perturbando o trabalho ou o sossego de outras pessoas, tá? Seja, por exemplo, gritando, fazendo bagunça, algazarra, seja exercendo uma profissão que gera muito ruído, seja abusando de instrumentos sonoros, ou não procurando conter ali os latidos de um cão, alguma coisa nesse sentido, pratica a infração penal de perturbação de sossego alheio, tá? Já a infração penal de perturbação de tranquilidade, que está prevista no artigo 65, ela é diferente, porque assim prevê a lei. A lei: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável, pena, prisão simples, de 15 dias a 2 meses ou multa. Nessa infração penal, nós já temos uma situação que é voltada a uma pessoa em específico. Então, é aquele vizinho que, querendo perturbar a tranquilidade de um outro vizinho em específico, ou de um grupo de vizinhos em específico, por assinte ou motivo reprovável, que é aquela situação, por exemplo, eu tenho uma mágoa do meu vizinho, eu tenho um rancor dele, ou mesmo eu quero ali provocá-lo, isso é o assinte ou motivo reprovável. A pessoa que faz isso nessas condições,
voltada para um vizinho ou um grupo de vizinhos em específico, ela pratica a perturbação de tranquilidade, que é uma outra infração penal que está prevista aí no artigo 65. É importante destacar também que existe um mito de que só existe perturbação de sossego ou tranquilidade se passar das 10 horas da noite, de modo que antes das 10 horas a pessoa pode ligar o som no máximo volume e nada acontece. Está errado, a lei penal não impõe qualquer limite temporal para que haja essa infração penal, tanto uma quanto a outra. Então, praticará essa contravenção aquele que ligar o som alto durante o dia, aquele que ligar o som alto de madrugada, pratica, sim, a mesma infração penal, tá? Não existe limite temporal fixado pela lei aí para esses fins. Existe uma situação também que em alguns locais, né, infelizmente acontece a prática de a pessoa acionar a polícia e alguns profissionais, às vezes mal treinados, quererem desestimular a pessoa de chamar pelo serviço da polícia militar nessa situação. Alegando, por exemplo, então se eu for aí, você tem que se identificar para mim, senão eu não vou fazer a ocorrência. Isso também está equivocado, principalmente em relação à infração de perturbação de sossego alheio, porque tanto ela quanto a outra são infrações penais que a gente chama de ação penal pública incondicionada à representação. O que se perturba aqui é o sossego da coletividade. Então, pouco importa se a pessoa que acionou a polícia quer se identificar ou não, pouco importa se ela quer dar um nome para constar na ocorrência ou não, por motivo pessoal, por medo de represália. Fato é que, mesmo assim, a polícia tem que vir e apurar aquela infração penal, autuar aquelas pessoas que eventualmente estão perturbando o sossego, conduzi-las à delegacia, eventualmente, se não for possível resolver na ocasião aquilo ali, tá? Então, é importante derrubar esses mitos aí. Primeiro, não se exige um horário específico para poder acionar a polícia, e segundo, a polícia acionada tem que comparecer assim que possível. Chegou o momento de conferir as vagas disponíveis no mercado de trabalho. Ajudante de motorista deve ter disposição para serviços pesados. Auxiliar de linha de produção, padaria, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Balconista, padaria, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Motorista de caminhão, materiais de construção, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e CNH-D. Operador de caixa, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Vendedor no comércio de mercadorias, com CNH e veículo próprio, motocicleta. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e CNH-B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cine Fácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Acompanhe agora a previsão do tempo para amanhã. Quarta-feira de chuva em Caratinga, os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Dom Cavate, dia de sol com algumas nuvens. A mínima é 23 e a máxima 31 graus. Sol ao longo do dia com chuva à noite em Ubaporanga. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. Uma etapa da educação extremamente desafiadora. O ensino médio está em processo de mudança. Particular ou pública, toda escola com turmas desse nível precisa se adaptar a uma nova realidade de formação, onde a proposta é, ao mesmo tempo, garantir aprendizagens comuns e oferecer mais possibilidades de escolhas aos alunos. Escolas da rede pública e privada do país devem implementar o novo ensino médio de forma gradual e obrigatória a partir de 2022. Com a mudança, 60% do ensino será formado pelas disciplinas tradicionais. O restante
vai compor itinerários específicos e o estudante poderá escolher entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e formação técnica profissional. Para os estudantes, essa alteração vai permitir que ele desenhe, que ele faça a opção por um conjunto de estratégias pedagógicas, sejam por disciplinas, de projetos, conforme o seu perfil, conforme o seu interesse e conforme a sua necessidade pedagógica. Um dos desafios é evitar uma elitização com escolas em grandes cidades, por exemplo, tendo condições de ofertar currículos mais avançados. Nós deixamos de trabalhar por disciplina, que o estudante tinha em torno de 14, 17 ou mais disciplinas, dependendo da composição curricular. Isso permite com que os professores trabalhem de forma colaborativa, cooperativa, envolvendo os conhecimentos dessa área em atividades únicas, permitindo assim a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Com o novo ensino médio, a carga horária anual passará de 800 para 1.000 horas. A lei também estabelece a ampliação do tempo integral. A meta foi mantida mesmo com a pandemia. O país deve ter até 2024 25% das matrículas da educação básica nessa modalidade. Essa ampliação das escolas de tempo integral está muito ligada à capacidade do Estado de ampliar a permanência do jovem em sala de aula, porque isso requer contratação de professores, infraestrutura física, mais espaços nas escolas. Estamos caminhando para o fim da edição desta terça-feira. Você pode rever as reportagens do Panorama. Basta acessar as nossas redes sociais. Lá você tem acesso aos nossos conteúdos e também pode deixar seu comentário e sugestão pra gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã.